Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nesta noite de domingo, dia 21 de junho desse ano de 2020, aqui estamos nós mais uma vez, juntos, mesmo à distância, mesmo você na sua casa, mas aqui estamos nós para prestar esse culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Seja você muito bem-vindo, que nós possamos passar aqui alguns momentos prazerosos, ouvindo canções, leituras, a mensagem, e assim juntos possamos prestar esse culto ao nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus abençoe você, que nós possamos nesta hora estar agradecendo a Ele por esses momentos. Pai amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, para tantos quantos partilham conosco desse momento de adoração e de louvor ao Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e fala, ó Pai, aos nossos corações nesta noite. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te convido nesse momento a abrir sua Bíblia em Romanos 11, dos versículos 33 ao 36. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós não entendemos a mente de Deus, e esse texto, ele expressa um pouco dessa agonia humana, de se ver tão pequeno diante de um Deus que é tão inatingível para a nossa consciência. Mas é o amor de Jesus no nosso dia a dia que nos faz ter certeza que esse Deus infinito, soberano, perfeito em amor, que esse Deus está conosco. Então louvemos a Ele, façamos como diz o versículo, demos glória a Ele nesse momento. Exulte ao Senhor conosco, cantando os salmos e hinos 233. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus
glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar ao seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais de palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade.
pois digno és. Amém. Louvar o Senhor preenche o nosso coração de uma forma. Você está sentindo a mesma coisa que eu nesse momento? É o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Nesse momento, clame a Ele para que o reino do Senhor venha. Um reino de justiça, um reino de igualdade, de amor, de paz. Um reino que o egoísmo não tem lugar. Um reino que o eu não existe. Nós seremos um com o Senhor, nós seremos um com os nossos irmãos. Nós não iremos divergir de uma forma negativa. Nunca mais alguém vai interpretar mal o que você disser. É um reino de plenitude, de harmonia, de amor, de paz. Clame ao Senhor nesse momento, Senhor, que venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre a minha casa. Senhor, faça com que as minhas atitudes reflitam o teu reino por onde quer que eu passe. Peça ao Senhor isso nessa noite. O reino do Senhor já é em nossa vida. Que Ele transpareça isso nas nossas atitudes. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino, Senhor, ele é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Que o reino do Senhor venha. Venha o teu reino, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvamos a Deus por essa oportunidade de podermos estar completando juntamente com os irmãos, 67 anos de organização eclesiástica dessa amada igreja de Vicente de Carvalho. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar compartilhando a palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus no capítulo 28. Mateus no capítulo 28, versículo 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O propósito geral é evangelístico. O assunto, adaptação da igreja contemporânea. E o tema para essa mensagem é necessidade de adaptação da igreja contemporânea para a evangelização nos dias da Covid-19. Fazendo uma introdução a essa mensagem, irmãos, quando buscamos observar a história da igreja, percebemos que a igreja passou por vários momentos difíceis. E para continuar seguindo em frente, a igreja teve que se adaptar perante as situações conflitantes que existiram e que de alguma forma tentavam impedir o avanço do Evangelho, o avanço da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por momentos assim. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo foi alvo principal dos sacerdotes, escribas, que conspiravam para tirar a vida de Jesus Cristo. Essa passagem, ela se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 1 e 2. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Nós percebemos que também nos primórdios da igreja em Jerusalém, os judeus perseguiram os cristãos. Depois nós vemos os cristãos sendo perseguidos pelo Império Romano, representado pelo imperador Nero. E Nero, ele coloca fogo em uma parte da cidade de Roma e acusa os cristãos. E as pessoas começaram a ter ódio dos cristãos, e Nero aproveita essa oportunidade para perseguir e destruir os cristãos. Tanto é que nessa ocasião, tanto Paulo como Pedro acabaram morrendo diante desses conflitos que aconteceram. Nós também vemos a igreja passando por uma dificuldade diante da pessoa do imperador Domiciano, que também perseguiu os cristãos pelo fato de identificar os cristãos com os judeus que não queriam pagar impostos públicos para a manutenção do templo de Júpiter. Nós percebemos que diante desse momento, o apóstolo João foi preso e exilado na ilha de Patmos, aonde escreveu o livro do Apocalipse. Nós também vemos a perseguição de Décio, que também atacou de uma forma feroz os cristãos e acabou trazendo graves consequências para a pessoa de Orígenes, que mais tarde morreu devido a tanto sofrimento que teve diante desta perseguição. Quando nós observamos a história da igreja, a igreja ela passa por perseguição, prisão, pandemias
e morte. Mas o que nos chama bastante atenção é que a igreja, ela busca se adaptar. Ela busca se adaptar porque ela tem um compromisso com o ide ordenado por Jesus. E diante dessa ordenança do Senhor Jesus, da igreja ir, da igreja avançar, é que a igreja procura se adaptar para prosseguir em frente, levando a palavra de Deus. Hoje, a igreja contemporânea se encontra diante de uma situação muito difícil do Covid-19. Mas entendemos, à luz do que já vimos até então, que a igreja deve seguir em frente, obedecendo também o ide ordenado por Jesus Cristo, que nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. E aí a igreja contemporânea também tem a necessidade de buscar se adaptar diante da ameaça sofrida hoje pelo Covid-19 e continuar seguindo em frente na pregação do Evangelho. Digo isso porque a igreja, ela é a representante de Deus na face da terra. E também nós vemos que o Covid-19 tem tirado a vida, tem tirado a paz, tem tirado a esperança, tem tirado a alegria das pessoas. E as pessoas, elas precisam, elas necessitam, serem confortadas, fortalecidas e se sentirem seguras e salvas pela palavra de Deus. Porque no momento em que nós anunciamos a palavra de Deus, Deus é aquele que trabalha na vida das pessoas. Tanto é que todos nós fomos alcançados e estamos aqui pelo poder da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas quando buscamos comparar essa realidade que nós estamos vivendo aqui agora do Covid-19, com uma situação que ocorreu com Lutero no século XIV na Europa, nós vemos que no século XIV chegou na Europa uma peste terrível, que é a peste negra. Essa pandemia que ocorreu na Europa, no século XIV, nos traz uma ideia semelhante à que nós estamos vivendo hoje em nossos dias diante da Covid-19. E segundo os relatos, nós vemos também que em 1527, menos de 200 anos após a peste negra ter dizimado a metade da população da Europa, a peste negra ressurgiu na cidade de Lutero, em Wittenberg e em cidades vizinhas. Nós vemos que a peste negra no século XIV atinge a Europa, mas depois dos quase 200 anos depois dela ter passado, ela volta ali na cidade de Wittenberg e também diante das cidades vizinhas. E os cristãos do século XVI, eles vão fazer uma pergunta a Lutero. E a pergunta é a seguinte: mas os seguidores de Jesus Cristo estão certos em fugir de uma pandemia enquanto pessoas estão sofrendo ou morrendo? E Lutero, para buscar ali dar resposta a esses cristãos, Lutero pega e escreve uma carta. E o título dessa carta que Lutero escreve àqueles cristãos é o seguinte: se alguém deve fugir de uma praga mortal. Lutero dá alguns conselhos que servem como um guia prático para os cristãos que estão enfrentando o problema de surtos contagiosos e como devem ser as ações
dos órgãos públicos diante da pandemia da peste negra. Lutero ele vai dar vários ensinamentos. Lutero vai falar sobre questões, né, que envolviam desde de serviço público até a atuação da igreja ali em Wittenberg e também nas cidades vizinhas. Quando nós olhamos para as orientações que Lutero dá, tá? Como eu já disse, acerca de as ações, tá? Que deveriam ser desencadeadas em relação ao serviço público e também o serviço da igreja, nós temos a percepção que Lutero fala de uma forma bíblica, sábia e atual para todos nós da igreja contemporânea. Ou seja, a ideia é que nós entendemos que como Lutero escrevesse essa carta para nós, hoje, nos orientando da forma como nós devemos agir diante dessa pandemia da Covid-19. E ao mesmo tempo, ensina a igreja contemporânea como agir sem perder o foco da centralidade de Cristo e da evangelização mediante a palavra de Deus. Hoje, nos dias em que existe a pandemia da Covid-19. Ao analisarmos, irmãos, melhor a história da igreja, percebemos que desde a história da igreja antiga até a moderna, vemos que a igreja passou por momentos terríveis, mas a igreja ela sempre busca uma adaptação para continuar e seguir em frente. E através das orientações que Lutero deu aos cristãos para combaterem a peste negra em Wittenberg, podemos tirar ensinamentos em relação às qualidades que a igreja contemporânea deve ter hoje nos tempos de pandemia da Covid-19 e conseguir pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Algo maravilhoso, podemos usufruir desses ensinamentos que Lutero dá à igreja ali no século XVI, aqueles cristãos que fizeram aquela pergunta para Lutero, e podemos tirar ensinamentos para as nossas vidas. E aí, o primeiro ensinamento que Lutero dá à igreja contemporânea é sobre fé. Fé. Fé para não temer, fé para não fugir, fé para continuar firme em frente, fé para frutificar. É claro que Lutero, ele passa orientações na sua carta, mas nós vemos que Lutero, ali em Wittenberg, né, diante daquela situação, Lutero, ele não teme. Ele não teme. Apesar das admoestações de seus colegas da universidade, ele permaneceu para ministrar aos doentes e moribundos. Lutero acolheu a todos em sua casa, o antigo mosteiro agostiniano, e a transformou no hospital. Olha só, maravilhoso. A igreja, ela não recua. A igreja, ela não foge. A igreja não teme. A igreja procura realizar o seu papel porque entendia que as pessoas precisavam e até hoje precisam do conforto que está somente na palavra de Deus. E a igreja, ela tem essa responsabilidade, sendo que Lutero ele foi além. Além de transmitir a palavra de Deus, ele abre a porta da sua casa, transforma o mosteiro agostiniano no hospital e cuida daquelas pessoas que estavam ali em Wittenberg. Lutero é um homem influente, de conhecimento. Ele podia muito bem pegar e ir embora.
sair dali de Wittenberg por um tempo. Mas Lutero, ele nos passa para a igreja contemporânea sobre a importância da fé. Da fé. E nós devemos pegar esse ensinamento nesses dias sobre a fé, a importância da fé. O segundo ensinamento que Lutero passa para a igreja contemporânea é sobre amor. Amor ao próximo. Isso é muito interessante. É preciso haver amor para não abandonar o próximo. É preciso haver amor para não frustrar o próximo, porque algo assim interessante, né? A doença da peste negra se encontrava ali naquela cidade, e como era ruim para uma pessoa, né, ver que estava infectada e ao mesmo tempo também abandonada, e isso causava uma frustração nas pessoas. E aí a gente vê que Lutero, ele ensina um amor que não abandona o próximo, um amor que não frustra o próximo, mas um amor que ajuda o próximo, um amor que ajuda. E como precisamos, nesses dias, manifestar o amor, como precisamos nesses dias tão difíceis, manifestar o amor, dia em que as pessoas sofrem. Muitas vezes as pessoas, elas não mostram, as pessoas não falam, mas as pessoas estão sofrendo. E é o amor ao próximo, o amor fraternal, ministrado, manifestado pela igreja, que com certeza faz a diferença, assim como fez a diferença naqueles dias em que Wittenberg se encontrava com a peste negra, que afetou várias pessoas. E aí Lutero, ele coloca em sua carta, né, dando uma resposta àqueles irmãos, dizendo o seguinte: qualquer pessoa que tenha uma relação de serviço com o próximo tem a responsabilidade de não fugir. Do amor a Deus emerge a prática de amar ao próximo. O outro ensinamento, o terceiro ensinamento que Lutero dá à igreja contemporânea é sobre cuidado pastoral. Algo maravilhoso isso, né? Os pastores devem orientar as ovelhas, os pastores devem confortar as ovelhas, os pastores devem fortalecer as ovelhas. Lutero, ele diz isso também em sua carta: os que estão no ministério devem permanecer firmes diante do perigo de morte, pois os doentes e moribundos precisam de um bom pastor que os fortaleça, conforte e administre os sacramentos, para que não lhes seja negada a Eucaristia antes da morte. Algo maravilhoso, né? A gente vê que Lutero, ele chama os pastores, ele chama as pessoas para cuidar daquelas pessoas que estavam ali precisando de um cuidado pastoral. O quarto ensinamento que Lutero fala é sobre coragem. Coragem. Ele ensina a igreja contemporânea sobre a necessidade de ter coragem. Coragem para seguir realizando a obra de Deus, mesmo diante da possibilidade de contaminação. Coragem para seguir realizando a obra de Deus, mesmo diante da possibilidade de adoecimento e fortes dores. Coragem para seguir realizando a obra de Deus, mesmo diante de perigo de morte. E aí, Lutero, ele diz o seguinte, cumprimentando em sua carta: Lutero desafia os cristãos a ver a oportunidade de cuidar dos doentes, como se estivessem cuidando do próprio Cristo. Se um cristão ainda assim deseja fugir, Lutero afirma que esse pode ser realmente a resposta fiel do crente, desde que o seu próximo não esteja em perigo imediato de morte e haja outros para cuidar. O quinto ensinamento que Lutero passa à igreja contemporânea é sobre equilíbrio e sabedoria. Equilíbrio e sabedoria. Lutero, ele ensina para nós hoje, como ensinou para os cristãos naquela época, no século XVI, ali na cidade de Wittenberg, como também nas cidades vizinhas, sobre a igreja não estar alienada, né, diante
do que está acontecendo. E aí ele fala da necessidade de equilíbrio e sabedoria. Tem entendimento do mal que está enfrentando. Fala para ter entendimento do mal que está enfrentando. Não se expor a uma situação de risco à toa, de maneira imprudente. Agir com conhecimento científico para combater o mal, utilizando os recursos disponíveis. E aí, complementando, de acordo com o que Lutero disse em sua carta, Lutero não incentiva os seus leitores a exporem de forma imprudente ao perigo. Sua carta aborda dois temas concorrentes: honrar a santidade da própria vida e honrar a santidade dos necessitados. Lutero defende medidas de saúde pública, como quarentenas e a procura de atendimento médico quando disponível. De fato, Lutero propõe que não fazer isso é agir de forma imprudente. Assim como nossos corpos são dádiva de Deus, também são os remédios disponíveis no mundo. Lutero, em sexto lugar, ele vai ensinar para nós sobre unidade. Unidade. Passa para a igreja contemporânea sobre unidade. Unidade diante do perigo que ameaçava as suas vidas. Ameaça as nossas vidas. Unidade no planejamento em relação ao que deveria ser feito. Unidade na execução do serviço que deve ser realizado pela Igreja de Jesus Cristo. E em sua carta, Lutero complementa dizendo: todos nós, diz Lutero, temos a responsabilidade de afastar esse veneno da melhor maneira possível, porque Deus nos ordenou que cuidássemos do corpo. O sétimo ensinamento é que Lutero passa à igreja contemporânea é de evangelizar e cuidar dos necessitados. Algo muito interessante. Naquela época, diante da peste negra, existiam pessoas que se encontravam fragilizadas, assim como também existe nos dias da Covid-19. E aí, a importância da igreja evangelizar e cuidar dos necessitados. Aí, nós vemos aqui, nesse sétimo ensinamento, como é importante nós estarmos atentos a essa verdade que é refletida hoje em nossa realidade. Existem pessoas com almas sensíveis ao toque de Deus. Existem pessoas com as almas necessitando de Deus. Existem pessoas com as almas que entendem que só podem ser salvas por Deus. Nesse dia da Covid-19, nós realmente chegamos a esse entendimento de que a igreja, ela deve buscar evangelizar e cuidar dos necessitados, porque existem pessoas carentes, por mais que elas não falem, existem pessoas que estão sofrendo e precisam do cuidado de Deus, e esse cuidado, com certeza, vem da igreja que foi estabelecida pelo Senhor Jesus aqui nessa terra para ser uma agência de salvação e proclamar o evangelho e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E nós vemos, olha só o que Lutero faz. Lutero acolheu todos em sua casa, o antigo mosteiro agostiniano, e a transformou no hospital. Eu já falei isso aqui antes. Mas olha só como é que a igreja ela foi operante. Ela atuou naquele momento ali da peste negra, nos ensinando que hoje também precisamos ser operantes e atuar diante dessa pandemia da Covid-19. Quantas pessoas foram alcançadas ali através do cuidado? Quantas pessoas receberam a Jesus ali naquele mosteiro que foi transformado em um hospital? Quantas pessoas? A igreja fez a diferença. Lutero ensinou a fazer a diferença, seguindo as palavras de Jesus Cristo. Concluindo essa mensagem, irmãos, creio que estes ensinamentos de Lutero, contidos na palavra de Deus, são
de valiosa importância para a igreja, pois é o momento de poder realizar o socorro espiritual através da palavra de Deus para as pessoas que sofrem na alma as decepções e perdas causadas pela Covid-19. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar participando do aniversário da igreja. E eu creio que Deus há de nos dar um entendimento para que possamos fazer a diferença nesses dias e podermos seguir em frente. Assim como comemoramos o aniversário da igreja, 67 anos de organização, de proclamação do Evangelho, mas continuarmos seguindo em frente, alcançando almas para Jesus, mesmo diante desses dias difíceis em que vivemos, em que a Covid-19 está aí e está alcançando, está dizimando muitas vidas, muitas almas. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Mando um abraço para toda a igreja, amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é teu escudo em meio às lutas, na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha.
salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Jesus, Ele vem contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Irmãos, nós estamos chegando na segunda parte desse culto. E sempre nessa segunda parte nós fazemos esse momento de falar das nossas contribuições, da manutenção da igreja, da manutenção dos campos, dos dízimos, das ofertas para obras e das ofertas para ação social. Então, lembramos o compromisso de cada membro da igreja com a entrega do seu dízimo. Faça o depósito do seu dízimo, depósito bancário, ou então entre em contato com esse telefone que vai aparecer no plantão aqui, plantão da igreja. Fale com o Diácono Vitor e diga a maneira como você quer fazer a entrega da sua contribuição. Ele vai lhe orientar acerca disso. Também temos a nossa campanha de obras que vai até o mês de outubro. Então pedimos que você que tem participado da campanha de obras não deixe de entregar a sua oferta para que nós possamos pagar todas as contas, concluir todos os nossos compromissos com fornecedores, com todas aquelas pessoas e firmas com as quais nós temos compromisso até o final do ano. Então pedimos que você se mantenha contribuindo com a campanha das obras. Temos também a manutenção dos nossos campos missionários, que agora são 6. Campo de Avelar e Campo de Belford Roxo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Avelar em Partido Alferes. Temos o campo de 2 campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o campo da Copa Vila e o campo do Caiobá. Ambos funcionando dentro daqueles protocolos que cada estado, cada cidade tem estabelecido de distanciamento, etc. E temos em Goiás os campos de Pirenópolis, que ainda não está funcionando, mas temos também o campo de Anápolis. Esse sim voltou a funcionar. Então, temos essa oferta, né? Essa contribuição mensal sistemática para a manutenção desses campos. Pedimos a você que é mantenedor que também faça chegar a sua contribuição. E temos as ofertas destinadas à ação social. Essas ofertas são muito importantes nesse período de pandemia, porque mais e mais pessoas estão necessitadas, pessoas que foram mandadas embora de trabalho, de empregos, e precisam da nossa ajuda. Elas procuram a igreja e, na medida do possível, a gente vai ajudar essas pessoas. Ou seja, quantas cestas vamos fazer? Eu não sei quantas cestas vamos fazer. As cestas serão adquiridas, compradas, de acordo com as ofertas que chegarem até nós. Então, esperamos que possamos estar nesses dias difíceis que a população vive. A gente está cada vez podendo fazer mais cestas e abençoar mais a vida de mais famílias e mais pessoas. Portanto, temos essas contribuições, essas ofertas. Pedimos que você, aí onde você está em casa, você ore, peça a direção de Deus. E se você tem condições, meu irmão, minha irmã, se você tem condições, não deixe de entregar seu dízimo e de entregar as suas ofertas
para esses destinos que nós mencionamos aqui nesta noite. Então, enquanto nós estamos aqui orando, você aí em casa, eu aqui, orando um minutinho, pedindo a direção de Deus, depois estarei orando, agradecendo pelas ofertas e pelos dízimos que foram recolhidos e colocando tudo isso diante do Senhor para que Ele multiplique para o crescimento do seu reino e da obra que fazemos por meio desta igreja. Ó Deus amado, louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos, ó Pai, pela existência desta igreja, pela participação de cada um. Ó Deus, pela condição que Tu estás dando a muitas pessoas em contribuir, em ofertar, em entregar os seus dízimos, em abençoar a campanha para a ação social, em abençoar a campanha das obras, em abençoar, Senhor, a manutenção dos campos missionários mantidos por nossa igreja. Pedimos também pelos que não estão em condições de contribuir, talvez perderam os seus empregos, ó Deus, tantas pessoas estão passando dificuldades, as suas fontes de renda. Pedimos por essas pessoas também, que Tu as abençoes e que elas possam voltar, ó Deus, a ter condição, ó Deus, do seu sustento, de ter, Senhor, aquilo que é necessário para viver dignamente. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor, assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais um momento, estou aqui para falar das nossas redes sociais, do nosso canal aqui no YouTube, do nosso Facebook, do nosso Instagram, @IECVC Oficial. É muito importante para nós que você comente, que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você acesse os nossos vídeos, comente com seus amigos, manda aí para eles nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos também, para que possamos alcançar mais pessoas. Então, fique ligado sempre às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos, que são os dias que nós compartilhamos os nossos vídeos. Então, vai lá no nosso Facebook, curte a nossa página, no nosso perfil do Instagram, nos siga e aqui no nosso canal, se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe. Irmãos, estamos finalizando o culto desta noite. Desejo e oro para que o culto tenha feito muito bem, esteja fazendo muito bem a você. Que você se sinta abençoado pelo tudo que foi dito, pela palavra, pelos cânticos, pelas orações, pelas leituras. Enfim, por tudo quanto nós fizemos aqui nessa noite, que a bênção de Deus venha sobre você, sobre sua família, sobre toda a sua casa. Nós sempre terminamos os nossos cultos com uma intercessão. E aqui na tela aparece um telefone, que é um telefone de pedidos de oração. E aí você pode mandar uma mensagem, WhatsApp, para esse telefone, dizendo, olha, peço que ore por essa pessoa que está passando essa ou aquela situação, né? E nós vamos incluir o seu pedido nos nossos cultos. Hoje temos aqui uma lista de pessoas pelas quais nós vamos interceder e outras já que vamos agradecer. Então, pedidos de oração, nós estaremos orando pela nossa irmã Paulília, pela Andréa Barroso, por Ariane, por Márcia Faria, por Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza, Luiz Sérgio. Essas pessoas, mais essa família que eu vou mencionar também,
é uma família que está com Covid-19 também, assim como algumas dessas pessoas que eu mencionei, mas vamos orar pela família Beato, orar por João Augusto, por Rod, pelo senhor Daniel, por Ruth, por Ana Laura, por Roberto e Norma. Essa família nos pediu que nós estivéssemos orando por eles e eu me comprometi de trazer os nomes deles para que também a nossa igreja aqui, Vicente Carvalho, interceda por essa família. Então, todos esses nomes são intercessão. E temos pedidos também motivo de gratidão. Pessoas pelas quais nós oramos e elas já se recuperaram ou estão em recuperação já em casa e elas estão agradecendo. Temos aqui a Aurimar Terra e Carla Maria Terra e também o Dalmi dos Santos. Essas pessoas, elas passaram momentos muito difíceis, mas estão em casa. Elas estão se recuperando e agora já estão agradecendo a Deus, porque o Senhor ouviu as orações e elas agora agradecem pela bênção recebida. Então nós vamos nos juntar a essas pessoas em gratidão e vamos interceder por todos os outros nomes aqui mencionados. E para que você não esqueça, vai aparecer aí na tela o nome de cada uma delas e nós vamos orar. Então faça desse momento um momento de oração. Você mesmo aí onde você está, na sua casa, na sua sala, no seu sofá, aonde você estiver, ore, interceda por essas pessoas. Logo após eu estarei orando e depois estaremos encerrando o culto dessa noite. Desejo a você uma semana abençoada. Que Deus lhe guarde por onde você estiver, no seu trabalho, nas suas atividades ou em casa, como deve ser aqueles que não têm a necessidade de sair e se resguardando em casa. Que Deus lhe abençoe e lhe dê e lhe conceda a sua paz. Oremos. Ó Deus amado, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós colocamos na Tua presença nesta hora tantos nomes, tantas pessoas enfermas, pessoas, Senhor, que estão passando por problemas graves, sérios, de saúde, pessoas, Senhor, que estão internadas, pessoas que estão sofrendo com essa epidemia. Ó Deus, colocamos cada um diante de Ti. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Tu sabes, ó Deus, quais são os problemas. Tu sabes a gravidade das enfermidades. Mas, ó Pai, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus, que Tu possas ir ao encontro de cada um desses pedidos, dessas pessoas, abençoando, Senhor, a cada um e concedendo aquilo que elas precisam, levantando e restaurando a sua saúde. Ó Deus, também, Senhor, tirando aqueles que estão passando por problemas depressivos, problemas, Senhor, na sua mente, na sua alma. Toma também a cada um nas Tuas mãos e abençoa e restaura, ó Deus, para que, Senhor, eles possam também render graças ao Teu nome. Somos gratos também pelos que já apresentam aqui nesta noite motivo de gratidão pela recuperação, ó Deus, pelo retorno para casa, ó Deus, por
ter passado, Senhor, pelo vale da sombra da morte, mas agora elas estão, Senhor, em franca recuperação. Eles estão, Senhor, já com uma palavra de gratidão nos lábios pela bênção que Tu concedestes, ó Deus, a cada uma delas. Toma, Senhor, a Tua igreja também nas Tuas mãos, nos livrando, Senhor, dos perigos, nos livrando dos males, da contaminação. Ó Deus, nos fazendo, Senhor, estar também nos preservando e preservando os nossos familiares. Despede-nos na Tua paz. Concede-nos, Senhor, uma semana abençoada. É o que nós pedimos e agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós, aqueles que estão reunidos aqui, e a Tua igreja, em sua grande maioria que está nas suas casas, ó Deus, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.